Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Gênesis capítulo 33. Jacó ergueu os olhos e viu que lá estava Esaú, aproximando-se com 400 homens. Então, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos, depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente deles e curvou-se até o chão 7 vezes, até se aproximar do seu irmão. Esaú correu ao encontro de Jacó, agarrou-lhe ao pescoço, abraçou-o e o beijou. Ambos choraram. Então Esaú ergueu os olhos e, ao ver as mulheres e as crianças, perguntou: "Quem são estes que estão com você?" Jacó respondeu: "São os filhos com os quais Deus agraciou o teu servo." Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois, Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel, e também se curvaram. Esaú perguntou: "O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho?" "Ser bem recebido por ti, meu senhor", respondeu Jacó. Esaú, porém, disse: "Eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu." Jacó insistiu: "Não, se ganhei a tua confiança, aceita este presente da minha parte, porque vi a tua face, como quem vê a face de Deus, já que me aceitaste bem. Recebe, portanto, a bênção que te foi trazida, pois Deus tem me agraciado, e eu já tenho tudo o que necessito." Jacó tanto insistiu, que Esaú acabou aceitando. Então Esaú disse: "Vamos seguir em frente. Eu o acompanharei." Jacó, porém, lhe disse: "Meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam as suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir." Esaú sugeriu: "Permita-me então deixar alguns dos meus homens com você." Jacó perguntou: "Mas por que eu ainda receberia esse favor do meu senhor?" Naquele dia, Esaú seguiu o seu caminho de volta para Seir. Jacó, contudo, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e fez abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e o chamou El Elohe Israel. Gênesis capítulo 34. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Quando a viu, Siquém, filho de Amor, o heveu e governador daquela terra, tomou-a, deitou-se com ela e abusou dela. Ele ficou totalmente atraído por Diná, filha de Jacó, amou a moça e tentou conquistá-la com palavras. Então Siquém foi dizer a Amor, o seu pai: "Consiga-me aquela moça, para que seja a minha mulher." Quando Jacó ouviu que Siquém havia tornado impura a sua filha Diná, os seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente indignados e irados, porque Siquém tinha cometido uma grande ofensa em Israel, deitando-se dessa forma com a filha de Jacó. Tal coisa não se faz. Amor, porém, lhes disse: "O meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja a sua mulher. Casem-se entre nós.
deem-nos as suas filhas e tomem para vocês as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está à disposição de vocês, morem nela, façam negócios e comprem propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: tratem-me com favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o dote e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com engano a Siquém e a Amor, o seu pai, por ter Siquém tornado impura Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso, jamais entregaremos a nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Somente faremos um acordo com vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e tomaremos as suas como esposas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Se, porém, não nos derem ouvidos e não se circuncidarem, tomaremos a nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a Siquém, o seu filho. O jovem, que era o mais respeitado de todos os da casa do seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque estava apaixonado pela filha de Jacó. Assim, Amor e Siquém, o seu filho, dirigiram-se à porta da cidade para conversar com os seus concidadãos e disseram: esses homens demonstram ser amigos. Permitam que eles habitem na nossa terra e façam negócios aqui. Vejam que a terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as filhas deles e eles com as nossas. No entanto, só entrarão em acordo conosco, estabelecendo-se entre nós para nos tornarmos um só povo, com a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados, como eles. Assim, não serão nossos os rebanhos, os bens e todos os outros animais deles? Aceitemos, então, a condição deles para que habitem entre nós. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com Siquém, o seu filho, e todos os homens da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram a espada Amor e Siquém, o seu filho, tomaram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde haviam tornado impura a sua irmã. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram todas as crianças e as mulheres como prisioneiras e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em perigo, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Eles, porém, responderam: acaso ele deveria tratar a nossa irmã como uma prostituta? Gênesis capítulo 35. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú, o seu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé do carvalho, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã.
Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: "O seu nome é Jacó, mas você já não será chamado Jacó. O seu nome será Israel." Deu-lhe assim o nome de Israel. Deus ainda lhe disse: "Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis virão da sua linhagem. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você. Também aos seus futuros descendentes darei esta terra." A seguir, Deus subiu do lugar onde tinha falado com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara. Sobre ela despejou uma oferta de bebidas e derramou óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel entrou em trabalho de parto e teve complicações. Em meio às complicações do parto, a parteira lhe disse: "Não tenha medo, pois você está tendo outro menino." No seu último suspiro, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. O pai, porém, deu-lhe o nome de Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina do seu pai, e Israel soube disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram os seus filhos com Lia: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram os seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram os seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Estes foram os seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. Foram estes os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã. Depois, Jacó chegou à casa de Isaque, o seu pai, em Manre, perto de Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. Os seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Novo Testamento. Mateus, capítulo 10, versículos 1 ao 20. Então, Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em nenhuma cidade dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre para colocarem nos seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou no povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem na casa dele até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Caso contrário, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras,
saiam daquela casa ou cidade e sacudam a poeira dos pés. Em verdade lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Prestem atenção, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, como testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora, será dado a vocês o que dizer, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai de vocês é que falará por intermédio de vocês. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.